Leitura do livro Obrigado Van Gogh, de Carlos Parente, uma visão leve e divertida do mundo corporativo sob a ótica da comunicação empresarial. O primeiro capítulo fala das revelações de Bordighera, que motivou o título do livro. Uma tela de Monet, uma carta de Van Gogh e 5 perspectivas da comunicação interna. Na Holanda, em 2003, vários eventos comemoraram os 150 anos de nascimento de Vincent Van Gogh. Ele viveu de 1853 a 1890. Um dos maiores gênios da pintura. Por uma feliz coincidência, naquele ano passei um período de trabalho em Amsterdã. Na véspera de retornar ao Brasil, dispus de um tempo livre e aproveitei-o para visitar uma exposição no Museu Van Gogh. A mostra reunia obras de artistas que haviam influenciado o pintor holandês. Um quadro que marcou de maneira especial o Bordighera, do francês Claude Monet, que viveu de 1840 a 1926, um dos mestres do impressionismo. Em um primeiro momento, foi a beleza pictórica do quadro que me chamou a atenção, mas o que me deteve por mais tempo diante da obra foi uma carta exposta ao lado da tela, escrita por Van Gogh a seu irmão mais novo, Theo. Nela, Van Gogh comenta com entusiasmo o vermelho presente na tela. Fiquei intrigado com a observação, pois só conseguia ver pequenos pontos avermelhados, nada que saltasse aos olhos, a ponto de gerar aquela observação. Perguntei a um amigo se ele havia notado a referência. Também não. Então detive-me por mais algum tempo diante do quadro que retratava uma relva verde em primeiro plano, edificações amareladas numa parte central da tela e os tons azuis do céu e do mar ao fundo. Intrigado, continuei a visitação, mas aquele quadro não me saiu da cabeça. No dia seguinte, voo de volta para o Brasil era diurno, daqueles que, por mais coisas que a gente se envolva, ainda fazem sobrar tempo para algum encontro consigo mesmo. Então, com a imagem da tela na memória, a ficha caiu. O vermelho estava lá. Sim, claro. Era o vermelho do sol, com seus raios incidindo na relva, na luminosidade da paisagem, na sensação de calor do dia retratado. O sol definitivamente estava lá, apenas não se encontrava explicitado na área delimitada pela moldura. O sol brilhava fora da tela e seu efeito era inegável. Van Gogh vê o sol. Nós só vemos o que está no quadro. Pensei, entre o céu e o Oceano Atlântico. Em viagem de volta ao Brasil. A partir desse insight, a analogia com os processos da comunicação foi imediata. Quantas vezes não nos atemos somente à parte tangível da comunicação? As informações podem ser difundidas no timing certo, com textos bem elaborados, visual atraente e veículos adequados. Mas todos esses cuidados se referem à parte tangível do processo. E a intangível? Será que, condicionados pelo pragmatismo, pelo excesso de tarefas e pelas urgências, não estamos nos esquecendo da parte intangível da comunicação? Nosso foco não está demasiadamente concentrado nos elementos óbvios, explícitos, práticos? Será que o nosso olhar não se direciona tão somente para o que está dentro da moldura? Fazendo uma transposição para o âmbito da comunicação interna, a tela corresponde aos fatos que precisam ser divulgados no dia a dia da empresa. As mensagens, os comunicados, as diretrizes. Mas a estratégia equivale a tudo aquilo que ultrapassa o limite da moldura. O contexto no qual o quadro está inserido. Uma série de telas de Monet que reproduzem aquela região não mostra o sol, que, entretanto, proporcionou as condições para que aquele cenário fosse retratado. Da mesma forma, divulgar uma sucessão de fatos não transmite necessariamente o contexto estratégico em que uma organização está inserida. A analogia torna claro o desafio da comunicação interna. Para lidar com essa demanda, o gestor precisa, ao colocar um processo de comunicação em curso, guiar-se por 5 perspectivas. 1. Significado. Muitas vezes a mensagem é emitida com um objetivo claro, mas o resultado varia ao sabor das interpretações. Diante de um simples comunicado sobre férias coletivas, por exemplo, uma pessoa pode projetar: ótimo, vou poder ficar com a minha família e relaxar. Já aos olhos de outros funcionários para o mesmo conteúdo, pode sugerir tempos nebulosos. Será que as vendas estão caindo? Será que os negócios vão mal? Terei meu emprego de volta após as férias?
O que seria uma mensagem padronizada, sucinta, gera leituras diferentes. Nesse caso, se o fato a ser divulgado são as férias coletivas, o contexto é o que ele pode significar. Por isso, cabe ao profissional de comunicação se antecipar a eventuais interpretações da informação e no texto se certificar de que a notícia sobre as férias está devidamente contextualizada. Sem que o contexto seja devidamente explicado, as pessoas movidas por suas intuições, históricos, valores e perspectivas diferentes acabam conferindo significados diversos à informação com base na ideia original da mensagem. Há uma dica simples que, por causa do corre-corre, muitas vezes é deixada de lado. Pedir a alguém de outra área que leia o texto final e relate o que compreendeu. Com base nesse feedback, pode-se aferir a mensagem transmitirá a informação de modo desejado e, eventualmente, fazer as correções necessárias. Esse olhar de fora costuma colaborar com a identificação de possíveis distorções do processo. Existe uma série de fatores que podem comprometer a comunicação. A informação pode não ser suficientemente clara, estar incompleta ou não levar em consideração realidades diferentes dentro da empresa, como, por exemplo, achar que o cotidiano de uma filial é semelhante ao da matriz. Outro equívoco comum é julgar a visão do outro pelos olhos próprios. Às vezes, quem elabora a mensagem está tão por dentro do assunto que se esquece ou suprime informações, pressupondo que as pessoas detêm conhecimento daquilo de que se está falando. Outro equívoco é querer poupar o leitor do excesso de informações e deixar a mensagem incompleta ou superficial. Particularmente, eu prefiro que o texto seja enfadonho e completo a sucinto e vago. Relevância. O que se deseja comunicar é de fato relevante para o público a que a mensagem se destina? Um tema se torna relevante para uma pessoa quando está em sintonia com as suas convicções. A adesão a uma temática ou uma proposta só será obtida por meio de argumentação, contextualização e conscientização. Os gestores não podem ter a ilusão de que o engajamento genuíno é obtido por decreto. Cabe à comunicação contribuir para estabelecer um processo de engajamento gradual, em que a pessoa perceba o valor agregado daquele novo conhecimento, daquela nova postura, daquele novo valor. E feito isso, a organização contará com um público muito mais convicto e, consequentemente, engajado. Vale ressaltar, a relevância é um desafio constante. Credibilidade. Sem ela, a comunicação desanda. Transparência é o nome do jogo. Ou o gestor fala o que tem a ser falado, ou fala o que tem que ser falado. Esse é o princípio básico do processo. Depois, passa-se ao questionamento referente às demais etapas, como divulgar, escrever ou falar, registrar ou se reunir com multiplicadores. Quem assinará a mensagem? Quais os públicos abordados? A metodologia pode variar de acordo com a necessidade, mas a premissa da credibilidade é intocável. Educação. A quarta perspectiva nasce da constatação de que atualmente apenas informar não é suficiente. É fundamental formar as pessoas, capacitá-las. Para se obter o real engajamento, é preciso que as pessoas passem por um processo de transformação. E a sequência para se chegar a esse estágio é informar, sensibilizar e educar. Quando a pessoa adquire um hábito novo, porque passou por essas etapas, ela se transforma. Olhar sintonizado. Essa perspectiva tem muito a ver com a primeira, pois também parte do pressuposto de que a mensagem precisa ser compreendida de forma harmônica pelo público. Ao editar as informações, o comunicador precisa considerar que as pessoas entendam e relatem os fatos conforme os seus pontos de vista. E a percepção das coisas é individual. Certa vez ouvi um publicitário, Ricardo Guimarães, o seguinte exemplo. Se pegarmos uma estrada para a praia com um amigo engenheiro, ele provavelmente valorizará a tecnologia que permitiu a construção de uma ponte de centenas de metros na altura no meio da serra. Se a mesma viagem foi feita na companhia de um ambientalista, ele vai destacar aspectos ligados à preservação da natureza, a fauna e a flora local. A estrada será a mesma, só que a vista para os prismas serão diferentes.
As pessoas enxergam as coisas por meio de seu referencial. Sintonizar o olhar consiste em editar as mensagens de maneira cuidadosa, atribuindo clareza e consistência ao conteúdo, com o propósito de que seja assimilado da forma mais harmônica possível. Do olhar à execução, o ofício da comunicação se caracteriza pelo exercício ininterrupto de transitar entre o tangível e o intangível. P.S. Obrigado, Van Gogh. A logística e a semente do fracasso. Em comunicação, não basta focar no destino, é preciso observar a ponte. Metade do sucesso do processo de comunicação depende da logística. Essa frase eu ouvi de um fornecedor, ainda que soasse mais forte nos anos 90, quando a comunicação eletrônica não era tão intensa. Tal afirmação serve para refletirmos sobre a importância da logística no dia a dia da nossa atividade. Você já perguntou como o material é entregue? Quando é entregue? Quanto tempo uma lote leva para chegar a cada destino? Em que condições é recebido? Certa vez eu criei um kit com uma carta cover do presidente e uma fita de vídeo para ser enviado às filiais. A fita chegou intacta, a carta completamente amassada. Isso se deu por puro desconhecimento de como funcionava o malote. A logística deve ser encarada por um aspecto crucial do planejamento de comunicação, sobretudo em ocasiões que envolvem, por exemplo, a necessidade de engajamento ou de comunicação interna antes de falar com o público externo. Com frequência, a importância da logística é subestimada, mesmo em ações simples como enviar um e-mail. Vejamos. Será que a pessoa está no escritório? Será que tem acesso desde casa? Será que há algum equipamento em mãos que permita o acesso remoto? Vale lembrar que o ato de enviar a mensagem não indica a certeza do recebimento, muito menos assegura a compreensão do seu teor. Se a logística é um fator a ser considerado no envio de uma mensagem eletrônica, imagine como pode afetar uma movimentação organizacional mais complexa. Certa feita, eu estava numa empresa que havia acabado de comprar outra, e uma agência de comunicação sugeriu que fizéssemos um processo de integração por meio de um kit composto de vaso, terra e sementes, que representassem as duas empresas que se uniam. Mandaríamos as sementes e, à medida que florescessem, os funcionários teriam um símbolo tangível da integração. Uma ideia conceitualmente brilhante, só que a empresa passara a ter mais de 20.000 funcionários, espalhados por mais de 2.000 locais. Com essa preocupação da logística em mente, iniciei o seguinte diálogo. Como manda o vaso? A agência respondeu prontamente. É de plástico, um modelável que vira vaso. Perfeitamente. Como manda as sementes? O vaso e a terra dentro de um envelope de malote. Diante da irrefutável dificuldade de ordem prática, a conversa não progrediu, mas aquela situação deflagrou um diálogo interior. Será que eu já tinha mostrado à minha agência como era o meu envelope de malote? Será que já não deveria ter mostrado bem antes, até para não permitir que eles criassem uma ideia tão interessante, mas tão inviável operacionalmente? Como eu mandaria 20.000 vasos para todo o Brasil? Quanto custaria a criação, produção e envio? Se compreendo a importância da logística, é necessário que os meus fornecedores e meus parceiros conheçam o fluxo dos materiais e os veículos da minha empresa, para que criem e ajam de acordo com essa realidade. E o episódio dos vasos não foi o único que me serviu de lição. Em outra ocasião, eu havia preparado 600 kits com 50 transparências cada e não atentava à falta dos retroprojetores. Tudo bem, pode ser alugados. Resolvida a questão do equipamento, não havia me perguntado se os gestores estariam capacitados a usar aquele aparelho, coisa que já não se usa mais, hoje em dia. O kit que municiava o gestor para fazer o processo em cascata atendia todas as exigências de informação, mas o processo de comunicação poderia ter parado simplesmente por falta de atenção ao aspecto de infraestrutura. O problema é que muitas vezes o profissional de comunicação fica focado na informação e nem sempre se atém ao composto no qual essa informação se processa. Tão importante quanto pensar no que será transmitido
é pensar em como a mensagem será difundida. Um aspecto vital em logística é administrar contingências. Um plano B muito comum é: se uma lote não chegar a tempo, mandamos por SEDEX. E aí surge outra armadilha que costuma derrubar gestores: a não inclusão da logística no budget. Prevê-se verba para tudo, menos para entrega. E num dado momento, descobre-se que aqueles milhares de kits custarão outros tantos milhares de reais para serem entregues no prazo. E aí aparece o bode no meio da sala. Ah, não temos dinheiro. Ah, mas agora Inês é morta e a comunicação já vai no mesmo funeral. O envio deveria ter sido previsto quando do planejamento original da comunicação. Muitas vezes o estouro do orçamento ocorre justamente por causa da falta de atenção às despesas com o envio, que é visto como um item menor. E a falta de atenção pode minar um processo de comunicação também na fase posterior à remessa. Por várias vezes eu visitei filiais e, ao perguntar sobre o material, constatei que estava ali, separadinho, bonitinho, escorando a porta do almoxarifado. A caixa nem sequer havia sido aberta, perdida no meio de dezenas de outros materiais. É trabalhoso, não tem nenhum glamour, mas é fundamental que o gestor acompanhe todo o trânsito do material enviado. Do contrário, a fenda para o naufrágio daquele processo está aberta. Comunicar implica gerir o composto da comunicação, no qual a distribuição do material tem total relevância no sucesso ou no fracasso desse processo. Diante da crescente importância estratégica da comunicação, nas organizações não haverá espaço para desvios pela tangente. Com a esfarrapada, você não recebeu? Eu mandei. Não gerir o composto da comunicação será tão somente brincar de se comunicar. Bem, esse é o final da segunda parte.